irmãos, né? Um ambiente, aleluia, uma vontade de ir para o céu, né, querido? Eu não sei se vocês sonham com o céu, se vocês pensam no céu. Aleluia, eu quero ir para lá, queridos. Aleluia, eu sei que é loucura para nós, para muitos de nós, é loucura, mas o Evangelho não é loucura, queridos. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros numa terra alheia, querido. Nosso tempo aqui, como o Ricardo leu em Eclesiastes, é temporário. Um dia nós vivemos uma alegria intensa, outro dia vivemos uma tristeza, aleluia, que não compreendemos, mas entendemos que é o nosso Deus, que Ele tem todo o controle, querido. Tudo está nas mãos deles. Aleluia. Eu quero que nessa noite, amado, você não saia daqui, aleluia, com expectativa no homem, não, querido, mas, aleluia, olhando para o teu Deus, face a face, aquele que um dia, aleluia, se chamou, aquele que um dia te escolheu, querido, aquele que, aleluia, que te elegeu com um fim de propósito, querido, para glorificar, para exaltar e para bendizer o seu santo nome. Querido, nós estamos vivendo um tempo tão bom, um tempo que quando eu cheguei aqui eu sempre tenho profetizado, eu digo, Deus, nós vamos chegar um dia, aleluia, nós vamos chegar um dia onde a glória de Deus vai ser tão manifesta, onde os milagres, as curas, o batismo com o Espírito Santo, a liberdade, o sorriso nos lábios, os brilhos nos olhos vai ser normal e natural, queridos. Deus não nos escolheu, aleluia, para ficarmos cabisbaixos. Deus não nos escolheu, aleluia, para termos uma ideia de perdedores, pois a própria palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, querido. Nós somos mais do que vencedores. Aleluia, a luta vence. Ah, aleluia, a adversidade vem também, querido. Eu quero dizer uma coisa para vocês com experiência própria, querido. Aleluia, no momento que você está mais fraco, no momento que você pensa que você, aleluia, que você não tem mais força, é nesse momento que o teu Pai vem. Não o teu Pai físico, mas o teu Pai espiritual, o teu Deus. Ele vem com as mãos dele e te abraça, querido, e diz assim: filho, tu não estás sozinho. Tu não estás sozinho nessa caminhada. Aleluia. É nesse momento, querido, que você sente a presença de Deus, a presença forte, a presença gostosa, queridos. Olha que eu já provei coisas nessa vida e vi coisas nessa vida, mas nada se compara. Nada se compara com a presença dele. Nada se compara com a voz dele, querido. Quando ele fala, pode ser o cara mais duro que for, pode ser o cara mais forte, como o nosso pastor ali, ó, pode ser o cara mais robusto, mas quando Deus fala, oh, aleluia, nós choramos, não um choro de tristeza, mas um choro de alegria, um gozo na alma, querido, algo que nós não conseguimos explicar. Aleluia, pois as coisas de Deus não são feitas para explicar, e sim para ser vividas, como foi pregado lá no retiro, querido, para ser praticada, querido. Aleluia, você, aleluia, a palavra de Deus, se for para você, não é para me abrir, não vou abrir, querido, mas a palavra de Deus fala que não foi nós, querido. Entenda uma coisa nessa noite, entenda uma coisa, que não foi você que escolheu a Deus, não, você está enganado. Se você pensa que você escolheu a Deus, você está enganado, pois a palavra dele diz que ele perguntou, ele me escolheu, querido, não tem como fugir mais. Aleluia, ele não mandou no céu e disse: esse é meu, esse é meu pastor, esse é meu evangelista, esse é o missionário, esse é o meu levita, esse é aquele que vai adorar e glorificar o meu nome, esse é aquele que vai viver o milagre, esse é aquele que vai profetizar, querido. É a palavra de Deus que diz, Isaías 55 fala que os meus caminhos não são os vossos caminhos, querido. Aleluia. Quantos projetos, quantos sonhos, quantos pensamentos, quantos ideais, quantas coisas nós projetamos. Eu falo por mim próprio, quantas coisas a gente projeta, quantas coisas a gente fala, pensa, escreve, aleluia, e faz um monte de projeto, querido, e deixamos o Senhor lá atrás. O Senhor nessa noite fala, aleluia, que os
nossos pensamentos, quase sempre, não são os pensamentos dele. Por quê, Paulo? Porque os pensamentos do Senhor são muito mais altos, são muito mais belos, queridos. Os pensamentos do Senhor são firmes, os pensamentos do Senhor são fortes, os pensamentos do Senhor são poderosos, querido. É por isso que você vê muitas pessoas, como o pastor Fred está falando lá atrás conosco. Aleluia, Deus não olha para a prostituta, como muitas vezes nós olhamos. Deus não olha para o mendigo, como muitas vezes nós olhamos, querido. Deus olha para o interior. Deus olha para o coração, querido. Deus não olha para o centro nosso. Às vezes nós olhamos, meu Deus, coitado daquele amadinho ali. Aleluia, ele diz, Deus, não, coitado não. Coitado não, é esse aí que eu quero usar. Esse é meu vaso. Foi ele que eu escolhi. Pois a palavra de Deus diz que ele pega as coisas vis, as coisas desprezíveis, as coisas que aparentemente não são. Para quê? Para nos confundir. Para mostrar que ele é soberano, querido. Para mostrar que ele é Deus. Para mostrar que quando ele quer fazer, ele não precisa, aleluia, de autorização de ninguém, querido. Aleluia, Jó falou. Aleluia, bem sei. Aleluia, bem sei o que, queridos? Bem sei o que? Aleluia, bem sei que o Senhor pode todas as coisas. E nenhum dos meus pensamentos vão cair ao chão. Nenhum dos meus pensamentos pode frustrar, queridos, aquilo que Deus tem na tua vida, querido. Aleluia, vai se cumprir. Eu não estou aqui para massagear o teu ego. Eu não estou aqui para trazer uma coisa boa para te ficar feliz e pular e saltar no céu, não, querido. Mas eu estou aqui como homem de Deus. Aleluia, eu sou um profeta, como um canal para dizer, querido, que nós estamos vivendo um tempo precioso da presença de Deus, querido. Prepara, Anapiatou, prepara, querido. Prepara como a viúva, prepara, aleluias, prepara os potes, querido, de azeite, não poucos, mas muito, aleluia, se tranca lá, querido, começa a colocar pote, começa a pedir tigela, começa a pedir um monte de coisa emprestada, querido, porque o azeite vai ser derramado. Não vai ser, já está sendo derramado aqui nesse lugar. Aqui, em todos os lugares, é claro, nós não vamos resumir aqui, querido, mas nós temos visto milagres. Aleluia, ontem à noite nós vimos um milagre. Nós vimos um milagre, 2 horas da manhã. Ah, Deus, um milagre, queridos. Aquilo que a palavra de Deus, aquilo que é impossível, querido. Nós vimos uma moça, querido, uma moça muito preciosa para o Senhor, e um homem também, querido, na frente dela dizendo: o que queres que eu lhe faça? Ela disse: eu quero andar, então anda. Ah, querido, eu pensei que eu ia morrer. Aleluia, eu sigo o Senhor há tanto tempo. Eu digo: Deus, a tua palavra diz que os sinais acompanhariam os que crescem no teu nome. Deus, eu creio. Aleluia, eu creio, eu quero crer cada vez mais. Mas eu não tinha presenciado nada igual, queridos. Nós temos visto a mão de Deus aqui, querido. Nós temos visto Deus presentear as pessoas aqui, querido. Nós temos visto Deus, aleluia, com as suas mãos expostas aqui, querido. Nós temos visto Deus na vida de vocês, queridos. Aleluia. Eu quero dizer que talvez você seja novo aqui. Talvez você veio aqui e você não está entendendo nada, querido. Mas, aleluia, não tente entender humanamente. Não tente entender com o teu intelecto. Não tente entender com a tua inteligência. Mas abre os teus olhos espirituais nessa noite, querido. Aleluia. Abre os teus olhos espirituais e comece a contemplar o que o teu Pai tem para ti. Comece a contemplar o que o teu Deus tem para ti. Quem sabe tu viveu até agora, aleluia, dando soco, dando um murro em ponta de faca, querido. Quem sabe até agora você não provou, como muitas das vezes. Quem sabe você está naquela situação de ver as pessoas fazendo bolo e de você ajudar as pessoas a fazer bolo, mas na hora de comer você não come. Aleluia. Quem sabe você está nessa situação, querido, mas Deus está te chamando, querido. Aleluia. Você não vai fazer o bolo. Aleluia. Ele vai fazer o bolo. Ele vai me chamar para comer, querido. E a primeira fatia, aleluia, vai ser tua. Vai ser nossa. Eu também quero um pedacinho desse bolo também, querido. Aleluia. Deus tem o melhor para nos dar, querido. Aleluia. Pablo, mas é tão bonito, e é verdade. É tão bonito a gente ouvir falar de Deus. É tão bonito a gente sentir esse ambiente, essa coisa gloriosa. Mas
mas por que não acontece nada comigo? Por que a minha vida não muda? Por que as coisas não vêm para mim? Aleluia, vamos usar a palavra de Deus. A palavra de Deus, não precisa ler, pastor. Aqui, ó. A palavra de Deus diz que o coração é quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita aquele. Aleluia. Nós recebemos no retiro ontem e o pastor pregou, querido. Existe uma diferença muito grande em a gente ouvir e praticar. Muitas pessoas chegam até aqui, queridos. Eu tenho observado e tenho visto pessoas que chegam 2, 3 semanas e começam a contar o que Deus tem feito. Olha, Deus fez isso, Deus tem aberto portas, Deus tem abençoado, Deus tem... a gente começa a questionar. Algumas pessoas começam, mas como é que pode? Não tem como, querido. Porque a pessoa, quando ela chega na casa do Senhor assim, ó, inesgotável para jorrar em nós, querido. Aleluia, a alegria do Senhor é incessante, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor, querido. Por isso que nós olhamos para pessoas e eu olho e às vezes me pergunto, às vezes pessoas que não têm aparentemente nada, mas são tão felizes, são tão alegres. É tão gostoso de andar com essas pessoas, é tão gostoso de conversar com essas pessoas, é tão bom abraçar essas pessoas, é tão bom estar do lado delas, querido. Me explica o que é isso. A presença do Pai. A presença do Pai, querido. Aleluia. Aleluia. E quando a presença de Deus está em nós, aleluia, Deus começa a acompanhar. As portas começam a se abrir, querido. O vazio começa a ser derramado. E o lindo olhar começa a resplandecer. O semblante começa a mudar. Não tem como, querido. A gente entrar ao lado de uma pessoa de Deus e dizer: meu Deus, tu és diferente. Tu és diferente, eu vejo uma diferença em ti, eu vejo uma diferença, tu és diferente, e a pessoa começa a se questionar: tu estás diferente, então, o que tu tomou, o que tu bebeu, onde é que tu andas? Aleluia, você diz: não, querido, você entende porque você é espirituoso? Não, aleluia, porque eu estou em contato com meu Pai, aleluia, eu não estou na casa do meu Pai, mas eu estou com meu Pai, eu estou caminhando com meu Pai, eu estou ouvindo a voz do meu Pai, e melhor, eu estou andando conforme a voz do meu Pai. Eu estou ouvindo e praticando. Eu estou ouvindo e praticando. E os sinais estão acompanhando, queridos. Aleluia. Nós podemos falhar como homens. Nós podemos falhar como Pai. Nós podemos falhar, nós podemos errar. Assim, somos humanos. Não adianta bater no peito e dizer que somos super-heróis, que somos super-homens, que somos fortes e somos invencíveis. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, que nós que estamos aqui, muitos somos pais, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial. Porventura não daria também, querido? A vontade dele, que ele tem todo o poder. Aleluia, se nós somos limitados, mas ele tem, querido. Nós estamos numa campanha direcionada por Deus na quarta-feira que fala sobre sonhos, querido. Aleluia. Se tem uma pessoa que sonha nessa vida, sou eu, querido. Eu gosto de sonhar muito, querido, porque o homem que não sonha, aleluia, ele não vive. Eu sempre sonhei, querido, sempre sonhei em estar na igreja, numa igreja família. Ontem eu falei no retiro, falei para as pessoas, eu digo: querido, eu estou muito feliz. Não por tudo que está acontecendo, não pela situação que está aqui, mas eu estou vivendo na família. Eu não olho vocês como irmã, eu não olho vocês como desconhecido, mas eu olho vocês como irmãos, eu converso com vocês como irmãos. Aí um senhor, um amado meu querido que está lá filmando, chegou, me abraçou lá de manhã e disse: cara, tu faz parte da minha família. Aleluia, querido, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Deus está nos chamando para viver como família, querido. Não uma vida teórica, não uma vida de blá blá blá, não uma vida de oba oba, não uma vida de querido, tudo bem, glória a Deus, aleluia, tu sai para fora, não quero nem saber, nem te conheço, aleluia, não, mas uma vida de comunhão, uma vida de aleluia, quando meu irmão está sorrindo, eu estou sorrindo, mas quando ele está triste, eu estou triste também, querido. Esse é o Evangelho, esse é o Evangelho que Deus quer que nós vivamos, querido. O Evangelho de intimidade, o Evangelho de vivência, querido. O Evangelho de preocupação, sim, querido. O Evangelho de amor, pois ele demonstrou isso, querido. Se nós não estamos vivendo
isso, se você não está sentindo isso, se você não tem essa visão, como o Ricardo falou, querido, aleluia, comece a buscar. Comece a buscar, querido. Comece a buscar, querido. Deus, Ele tem o melhor para nos dar, querido. Aleluia, Deus tem o melhor, talvez o melhor para ti. Aleluia, o melhor pode ser tão pequeno, querido, mas o que Deus tem para ti, querido. Aleluia, a palavra de Deus diz que olhos nenhum viram. Aleluia, olhos nenhum viram, querido. Aleluia, e que nem subiu ao coração do homem natural. É isso que Deus tem para vocês, queridos. Ana perguntou, é isso que Deus tem para vocês. Sobrenatural, querido, milagres. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ou seja, para Ele não tem tempo, querido. Aleluia, quantas promessas. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui nessa noite ouviram como muitas vezes eu vi. Quantas promessas, queridos, quantas profecias, quantas coisas não foram reveladas para vocês. Mas eu volto a dizer, porque a gente está numa direção do Espírito aqui. Eclesiastes, como o Ricardo falou, há tempo para todas as coisas, querido. Aleluia, talvez você chegou aqui triste. Eu quero dizer para você também que apesar de toda essa euforia, de toda essa alegria aqui, querido, eu também estou triste. Mas quando eu estou na presença do Pai, aleluia, eu não teria motivo para ficar pulando aqui, não teria condições físicas e emocionais para estar falando a Deus para você, querido. Eu deveria ser o último, mas a palavra de Deus também diz que quando nós estamos fracos, aí nós estamos fortes, né? Porque daí nós dizemos, não, Senhor, mas a minha força, eu não quero saber mais de conhecimento, eu não quero aplicar meu conhecimento, eu não quero mais aplicar a minha força, Senhor, eu quero que o Senhor faça. Aleluia, Ele vem nos carrega, Ele vem nos conduz, a gente não sabe por que caminha, a gente não sabe por que anda, querido. A gente não sabe nem o que fala muitas vezes, querido, porque não é mais nós. Não é mais nós, querido. Eu sei que muitas pessoas estão assustadas aqui, querido, mas esse é o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de poder, o Evangelho de vida, querido. Aleluia. E se você está ouvindo a voz de Deus nessa noite, eu sei que você está ouvindo, porque Ele não é só meu, Ele é teu também, querido. Aleluia. A palavra de Deus diz que Ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos aqueles que receberam Deus o poder de ser chamados de querido. Filho. E se você é filho amado, você tem o mesmo direito que nós. Não existe grande, não existe pequeno, não existe forte, não existe fraco, querido. Nós somos filhos, todos temos o mesmo direito, querido. Talvez lá fora o mundo às vezes nos exclui por algumas situações, querido, mas aqui dentro não. Na casa do Pai não. Na casa do Pai nós somos inclusos, nós somos inseridos, nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Aleluia, nós somos filhos, querido. E não existe nada melhor. Nada melhor, querido. Se você não se sente filho, se você não se sente amado, aleluia, o amor que você não teve do seu pai, querido, quem sabe, o amor que você não teve da tua mãe, o amor talvez que o mundo não te deu, querido, Deus quer te dar. Deus quer te dar, querido. É um amor, como nós temos dito, escrito ali, é um amor incondicional. Ou seja, aleluia, Ele não olha, querido, aleluia, o que tu tem feito no passado, o que aconteceu no passado, ou tu tem feito até aqui agora, até diante, não. Ele não olha. Esse olhar é um olhar humano, esse olhar é um olhar carnal, esse olhar é um olhar de julgamento. Mas Deus não. Deus olha como um pai, querido. Aleluia, eu sou pai sem falar e sem entender o que é ser pai. Os meus filhos fazem coisas erradas, eu corrijo eles, mas eu amo eles. A minha correção, aleluia, tudo que eu faço, aleluia, é em amor. E assim é o nosso Deus. Para nós entendemos nosso Deus que olha para a família, aleluia. A família representa, querido. Deus está levantando. Escute bem o que eu estou falando, querido. Deus está levantando famílias, aleluia, para influenciar, querido. Aleluia. Nós temos dito nas quartas-feiras aqui, querido, eu nunca vou influenciar ninguém naquilo que eu não sou influenciado, mas eu vou influenciar muitas pessoas naquilo que eu sou influenciado. E nós temos sido influenciados, querido, por Deus. Aleluia. Deus está influenciando a família mãe, querido. Deus está, aleluia, nos movendo. Deus está nos quebrando, querido. Sinta a mão de Deus cada vez mais nos moldando, aleluia. Se a Bíblia diz que nós somos vasos da mão dele, então Ele está moldando as nossas vidas, queridos. Para quê, irmão Paulo? Para quê? Para que Ele possa derramar, aleluia, o azeite, querido. Porque o azeite significa o que na Bíblia? A unção. A unção quer dizer, querido, que é a capacidade, a capacitação para fazer o que, irmão? Aquilo que nós não conseguimos fazer. Aleluia. Porque muitas das coisas humanamente nós não conseguimos fazer, querido.
Aleluia. Educar uma criança hoje, querido. Educar um filho hoje. Aleluia. É só a misericórdia de Deus, querido. Aleluia. Viver o mundo que nós estamos vivendo hoje, querido. Se nós não vivermos na presença de Deus, querido. Aleluia. Certamente nós vamos tomar, querido. Mas eu creio que nessa noite, querido. Aleluia. Deus está levantando. Aleluia. Não uma igreja, não uma placa, e muito menos 4 paredes, queridos, mas templos, filhos e filhas, aleluia, filhos e filhas, queridos, para pregar e para principalmente, querido, viver esse evangelho, querido. Aleluia. Nós não viemos, amados, se você chegou aqui novo, nós não viemos trazer nada diferente, querido. Nada. Jesus também falou isso, eu não vim trazer nada diferente. Nós só viemos cumprir. Nós só queremos cumprir, querido. Aleluia. Mesmo que para isso nós precisamos chorar, nós vamos chorar, sim. Nós vamos chorar com aqueles que choram. Se for para nós sorrir, nós vamos sorrir. Aleluia. Se for para corrigir, pastor Paulo, Fred, aleluia, pastor Paulo, corrijam também, queridos, aleluia. Mas nós vamos, queridos, acima de tudo, fazer a vontade do Pai, aleluia. Nós vamos buscar, aleluia, aquilo que Deus tem para nós, querido, aleluia. Quantas promessas estão suspensas sobre as nossas vidas, queridos, e muitas das vezes nós estamos com as mãos tateando, tentando buscar. Eu quero dizer para você, querido, que quando nós tentamos buscar, nós não vamos alcançar, jamais. Mas quando nós entramos no caminho de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus, querido, aí acontece uma coisa muito maravilhosa e louca. As promessas, as coisas começam a caminhar atrás de nós, querido. Você começa a caminhar, as coisas começam a vir atrás de nós. É verdade, né, pastor Paulo? Começa a vir atrás de nós. Aí você começa a dizer assim, meu Deus, eu mereço. Como ouviu o pastor Paulo testemunhando uma vez. O pastor Paulo uma vez ele falou aqui, eu sempre vi as pessoas sendo abençoadas. E eu ministrando sobre a vida das pessoas, elas ganhando e sendo abençoadas, sendo tocadas. E ele dizia no interior dele, e eu, Senhor, aleluia. Quando chegará a minha vez? E você aqui também nessa noite, tem muitas pessoas dessa mesma forma. Pensando quando é que vai chegar? Quando é que eu vou viver em paz no meu lar? Quando é que eu vou ter a minha, aleluia, a minha charanguinha? Quando é que eu vou ter a minha motonetinha, né? Quando é que eu vou ter, aleluia, o meu filho? A minha filha? Quando é que eu vou ter a minha família? Quando é que eu vou receber a minha cura? Mas não precisa, não é por força, querido, não é a tua força, não é o teu intelecto, eu insisto em falar, querido, não é você que vai fazer. Aleluia, você tem que andar nos caminhos do Senhor, você só tem que caminhar no caminho do Senhor, querido, e naturalmente, querido, sem fazer força, não precisa fazer força, aleluia, você não precisa fazer força, a sua luta não é sua, querido, aleluia, a vitória é sua sim, mas a luta não é sua, querido, aleluia. Quando ele te escolheu, ele te escolheu, ele disse, olha, eu vou lutar por ti, eu vou batalhar por ti, eu vou fazer por ti, e nós não vencemos. Eu falo de boca aberta aqui, queridos, com muita convicção, e me coloco nessa posição, querido, quando eu quero fazer as coisas com a minha força, querido, quando eu penso, quando eu acho, não vai nada para frente, as coisas não acontecem, e é assim conosco. Mas quando eu digo Deus, quando eu dobro meu joelho, Senhor, não seja feito mais a minha vontade, mas que todavia seja feita a tua vontade. Aí eu sinto uma paz, aí eu sinto uma alegria e uma confirmação de Deus dizendo, filho, é isso aí, filho. É isso aí, filho, começa a caminhar agora. Aí Deus começa a acrescentar, querido. Queridos, talvez você já está ouvindo tudo isso e diz, meu Deus, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa, que coisa surreal. Mas isso não é surreal, querido. Isso é o que Deus tem para nós. Isso é o que Deus tem para você, querido. Aleluia. Você tem que tomar posse disso, querido. Você tem que crer. Você tem que dizer, Senhor, eu quero isso. Eu quero que o Senhor tenha para mim, sim. Aleluia. Nós estamos aqui, queridos. Aleluia. Tem pessoas que às vezes nos procuram e dizem, meu Deus, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria fazer aquilo outro. Eles querem fazer. Mas a pergunta não é essa, querido. Senhor, o que tu queres? O que tu quer comigo? Porque as pessoas, nós como seres humanos, nós sempre queremos isso, sempre temos essa, Senhor, para quê? Por quê? Para quê? O que o Senhor quer comigo? Mas a verdade é que não é isso.
Aleluia. Na verdade, nós temos isso, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Agora eu quero fazer uma pergunta para cada um de nós aqui. Vocês acham que vocês estão por acaso aqui, queridos? Vocês acham que vocês estão aleatoriamente aqui? Vocês acham que vocês vieram aqui passar um domingo de ouvir uma palavra, de ouvir um glória a Deus, um aleluia, de emocionar ali, coisa então? Não, queridos. Aleluias. Vocês vieram aqui porque Deus tem propósito na vida de vocês. Vocês vieram aqui porque Deus conhece cada um de vocês. No mais íntimo, no mais profundo. Embora muitas das vezes a gente fica pensando assim, mas que é isso? Nada, Deus não está ali, tal, aquela coisa toda, Deus não me ouve, como o pastor Giovanni falou, Deus nem está me olhando, nem está me notando, querido, isso não é mentira de Satanás, querido. Aleluia, pelo contrário, Deus ele nunca nos abandona, querido. A palavra de Deus mesmo diz que pode uma mãe, meu Deus, querido, olha que é difícil, uma mãe mesmo, uma mãe abandonar um filho, é uma coisa muito difícil, porque geralmente a mãe dá vida pelo filho. Pode uma mãe abandonar, mas todavia, mas eu ali, o Senhor, não abandonei, jamais, querido. O que pode acontecer conosco é Deus aqui e nós aqui, Isso pode acontecer, queridos, mas isso aqui jamais acontece. Aleluia. Por que, irmão Paulo? Porque Deus é misericórdia. Por que, irmão Paulo? Porque Deus é amor. Amor incondicional, querido. Aleluia. Pode levar o tempo que levar. Talvez pela dureza do coração, como muitas vezes eu endureci meu coração. Esse tempo eu estava aqui dando uma aula, eu quero ser muito aberto aqui para os irmãos. Esse tempo atrás, aqui numa quinta-feira, eu estava dando uma aula neste ano e Deus, Tu és tremendo, porque eu tinha desistido de tudo, querido. Aleluia. Chegou uma hora na nossa vida que nós desistimos, às vezes pelo cansaço, às vezes pela incompreensão, pela luta, pelo vendaval, por não ouvir talvez uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra profética liberada sobre a nossa vida para que nós possamos caminhar. Às vezes nós ficamos estagnados, dizendo, Senhor, não dá mais. Aleluia. Eu estava assim, queridos, eu passei por esse processo. Eu estava ali ministrando, estava falando para os irmãos, disse para os irmãos, olha, é só Deus que faz isso, porque eu já tinha desistido, queridos. Mas aí o Senhor falou bem baixinho aqui nessa noite, aqui na minha frente. Tu tinhas desistido. Adiantou, mas eu não desisti. Pode ser que você que está aqui nessa noite, querido, tenha desistido de muitas coisas, sonhos, projetos. Eu sempre sonhei, falo de boca cheia, querido, se vou falar, sempre vou falar, não tenho vergonha de falar. Eu sempre sonhei com uma igreja de família. Eu sempre sonhei em viver em amor, queridos. Eu sempre sonhei em ter irmãos de verdade. Eu sempre sonhei em viver a verdadeira comunhão, queridos. Eu sempre sonhei em viver o evangelho de prática. Eu sempre sonhei em ter um filho homem e uma filha mulher. Deus, a Bíblia diz que Ele faz as coisas muito mais do que nós pensamos. Deus deu um filho homem, deu a filha mulher e deu mais uma de lambuja. Como o Ricardo falou que eu tenho uma carrada, ele também tem. Você acha que eu passar batido? Estava de olho em ti, mamãe. Queridos, é assim, queridos. Eu sempre sonhei. E muitas das vezes eu cheguei e disse, Senhor, agora não dá mais, Senhor, agora é contigo. Aí Deus fazia assim, então espera aí, filho. Aí Deus soprava, o irmão Pablo, né? Desse jeito, o irmão Pablo rodopiava, parava no lugar. Aí o irmão Pablo veio parar na margem. Aí o irmão Pablo estava sentado ali naquele banco, como vocês estão sentados aí nessa noite. Aí alguns homens de Deus diziam assim, querido, tu és uma terra seca. Tu és uma terra seca, não, tu és uma terra descansando. Haná priantou, tu és uma terra descansando, porque a terra, quando Deus, que é o semeador ali, Jesus, quando ela está descansando, Ele está movimentando, Ele tem que movimentar, Ele tem que mexer para lá e para cá, para jogar semente, para que aquilo venha crescer alguma coisa. Aleluia. Eu quero dizer que muitas pessoas estão aqui nessa noite sentadas nesse banco, querido, da mesma forma, como uma terra para ser movida, para ser embora, querido, naquela noite que a pessoa falou assim para mim, o homem de Deus falou para mim assim, querido, aleluia, eu não tenho mais condições, querido, eu estou estacionado. Disse, não, aos teus olhos estou estacionado, mas Deus ainda disse que não, querido,
Nós somos como Eliseu, né? Como Elias, né? Nós pensamos que muitas das vezes Jezebel vem atrás de nós queremos fugir. Aqui nessa noite, queridos, aleluia, agora eu estou entendendo alguma coisa aqui. Tem muitas pessoas que estão tentando fugir. Muitos homens e mulheres de Deus, escolhidos a Deus, aleluia, que estão tentando fugir. Show, te, calapria, sul, debaixo do pé de zimbra, agora você está me dizendo, aleluia, pedindo a morte, anapriantou, dizendo, não quero mais, deu para mim, chega, ninguém me entende, ninguém me compreende, aleluia, ninguém entende o meu coração, ninguém entende o que eu falo, ninguém entende a minha visão, estou perdido, vou abandonar, vou largar tudo, querido, aleluia. Deus manda dizer nessa noite, querido, aleluia, que Ele é Deus que tem todo o poder, que Ele é Deus que muda toda e qualquer situação, querido. Deus manda dizer nessa noite para ti, querido, que o vendaval, aleluia, ele vem, mas vem sim, como vem na minha, na tua vida, mas não é para te derrubar, mas sim para limpar, querido, para limpar, porque Deus precisa muitas das vezes limpar. Você vai envergar, querido, você pode chegar até a encostar no chão, mas morrer você não vai, querido. Aleluia, porque aquele que te escolheu, anapriantou, quelabria, suprendai, aquele que te chamou, show, te, calabria, su, aquele que te elegeu, amado, tu sabes que eu estou falando contigo, aquele que te elegeu, jamais vai esquecer, querido, jamais vai desistir, aleluia, ele vai criar situações, ele vai criar meios, ele vai dar condições, querido, para te colocar no lugar que ele quer te colocar. Por mais que doa, por mais que você sofra, por mais que você não entenda, existem duas maneiras que nós entendemos o Senhor, aleluia, e é uma coisa que todos aqueles que servem o Senhor falam, né? Existem duas formas, ou nós viemos pelo amor, né? Ou nós viemos pela dor. Pelo amor é gostoso, queridos. Eu não vim pelo amor, eu vim pela dor. Mas pela dor, emociona também. Pela dor, querido, olha, é como um peixe. Deus é o pescador, ele joga lá, assim, ó, fica fisgado. O camarada anda para lá e para cá que nem louco, vai para lá, o peixe vai para cá, vai para lá. Chega uma hora que o Senhor diz assim: peraí, agora é minha vez. Ele dá uma puxadinha, que vocês já viram, vocês estão nos pescaram. Essa puxadinha dói, mas é só o começo. Aí daqui a pouco ele começa a puxar, querido. Começa a puxar e começa a doer. E eu quero revelar para vocês e quero dizer o que é esse puxar Deus. E não se escandalize, querido. Às vezes é uma enfermidade. Às vezes é uma situação dentro da tua família que não consegue resolver. Aí tu fica coçando a cabeça, tu fica desesperado e não dá jeito. N coisas, queridos. Por quê, Paulo? Aleluia, porque Deus sabe onde está o nosso coração, querido. Nós não nos conhecemos, nós mesmos, nossos pensamentos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mas o Senhor faz o que sonda esquadrinha o coração, querido. Deus nos conhece, e é por isso que muitas vezes até nós, eu posso falar isso com experiência própria, querido, nos revoltamos contra Deus. Me lembro uma época, falei ontem para o irmão, me lembro uma vez, há 7 anos atrás, me chamaram para ministrar, e a minha esposa foi internada, dentro da igreja orando, foi internada com dores fortíssimas, e eu peguei e falei assim: Deus, acabou isso tudo, Pai, não quero mais, fechou a tampa, não quero mais não, como é que pode, Senhor? Como é que eu vou dizer que o Senhor cura, que o Senhor salva, que o Senhor batiza, que o Senhor liberta? Aleluia, Senhor, estou no teu trabalho, Senhor, estou de segunda a sexta na tua casa, Senhor, de segunda a segunda na tua casa, estou ali, tal, comecei a querer colocar Deus na parede, queridos, porque muitas vezes nós somos assim, e querer pressionar Deus, e aquilo criou uma ilha tão grande dentro do meu coração, e disse: Deus, eu não quero mais isso, chega, deixa para lá, não quero mais. Como é que eu vou falar alguma coisa, como é que eu vou dizer alguma coisa, não tem como, queridos. Aí o Senhor veio e deu uma lição, e como Ele tem dado lição até hoje, querido, não é do teu jeito, querido, não é da tua maneira, não é da tua forma, mas é do meu jeito, e tu tens que aprender, nós temos que aprender. Dói, amado, como dói, aleluia, como dói, querido. Às vezes nós passamos momentos da nossa vida que nós choramos muito, querido, porque muitas das vezes a verdade é que nós não entendemos na hora o que Deus quer fazer. Eu confesso para vocês que não estou entendendo o que Deus quer fazer muitas das vezes na minha vida, querido. Eu só consigo entender lá na frente. Eu sei que
como a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem o Senhor. Mas quando envolve família, quando envolve um monte de coisa, querido, nosso coração fica na mão, a gente fica extremamente vulnerável, querido. Mas é isso que Deus quer, querido. Eu entendo que é isso que Deus quer, querido, que nós entregamos 100%, querido. E Ele, como nos conhece, Ele cria situações, Ele cria meios para que nós venhamos entregar sem reservas para Ele, querido. Eu quero dizer nessa noite, eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual é o teu pensamento em relação àquilo que Deus tem na tua vida, querido. Eu só sei que Deus tem o melhor para te dar nessa terra. Eu só sei que Deus, aleluia, Ele não tem nada de ruim, queridos. Se pregaram isso, se anunciaram isso para ti, se você ouviu isso, não vem de Deus, querido. Deus só tem o melhor, querido. Aleluia. Mas Pablo, eu sofro, querido, talvez o teu sofrimento, aleluia, se você não está alinhado com Deus, talvez seja porque você ainda não entrou no centro da vontade de Deus, no querer de Deus. Aí você vai sofrer, querido. Aí você vai passar luta, você vai passar revés, você vai sofrer, querido, porque você está nadando contra a corrente. E quando a gente nada contra a corrente, a gente nunca vai vencer, querido. Você vai se cansar, vai voltar para trás, e dá mais uma nadada e volta para trás. Mas quando você decide nadar a favor da corrente, querido, aí as coisas vão. Aí você vai naturalmente, aí você consegue alcançar a distância, aí você não se cansa mais. Aí você sente que está sendo empurrado, querido. Aleluia. E Deus não quer que nós sejamos empurrados. Na verdade, Deus quer nos conduzir. Deus quer nos carregar, querido. Aleluia. Eu não sei aqui nessa noite, querido, se tem alguém que ainda não entregou a sua vida, querido, que ainda não teve um encontro real com o Pai. Aleluia. Porque muitas das vezes nós falamos assim, porque nós entendemos que muitos que estão aqui conhecem bem. Aleluia. Mas não basta somente conhecer, queridos. Aleluia. Conhecer não vai nos levar a lugar nenhum, querido. A palavra diz que nós devemos, justamente nós que também conhecemos e que estamos andando, diz que nós devemos conhecer o quê? Prosseguir e conhecer. Eu estava vindo de lá de Balneário Camboriú e eu vi uma frase que eu quero anotar. Eu vi um pensamento do irmão que eu quero anotar e que me chamou muita atenção. E confirmou a palavra que eu li nessa noite, que eu expulsei para os irmãos. Ele falou assim: Pablo, eu pensava que eu estava certo em alguns aspectos. Eu pensava que no meu entendimento eu estava bem com Deus. Mas quando eu comecei a ouvir aquele homem pregar, quando eu comecei a ouvir aquele homem falar, eu vi que eu estava me afastando daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus quer na minha vida. E a verdade é essa, queridos. O tempo vai passando na nossa vida e nós vamos nos afastando e nem vamos nos apercebendo disso. Vamos nos afastando e vamos nos afastando e vai batendo uma friezinha e vai batendo um gelado e o culto não nos basta mais, uma palavra profética não nos basta mais, nós não lemos mais a Bíblia, nós não dobramos ou não oramos mais, nós não ouvimos mais louvores, o semblante vai se descaracterizando, queridos. Aquele lugar de sorriso e de alegria vai se tornando um semblante fechado, triste, amargurado. Aleluia. E começa a dar de cabisbaixo, e é bem isso que o inimigo quer, querido. Aleluia. Contrário que Deus, como a palavra dele diz, que Deus vem dar vida e vida com abundância, querida. Amados, aquilo que Deus colocou no meu coração, aleluia, eu entreguei para você, querido. Eu sei que aqui tem homens, quando eu digo homens, tem mulheres também. Aleluia, eu sinto isso forte, que Deus tem promessa ministerial aqui, que Deus quer levantar, não como cauda, mas como cabeça. Aleluia, que Deus quer, aleluia, derramar, que Deus quer desenvolver, que Deus quer, como diz o amado irmão meu, que Deus quer liberar, quer alavancar, que quer ativar, essa palavra, que quer ativar, querido. Tem muitas pessoas que estão aqui nessa noite assim, queridos, que precisam ser ativadas, que precisam ser despertadas, queridos. Eu falo isso porque eu fui despertado aqui. Eu fui ativado aqui no meio desse povo louco. Aleluia. Quando muitas das vezes me abraçaram, muitas das vezes disseram assim para mim: ei, você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você tem valor. E por mais que eu não acreditava, mas quando eu olhava para o semblante do irmão ou da irmã, eu disse: poxa, realmente eu devo ter valor, porque se ele está rindo, está sorrindo, está dizendo que eu tenho valor, ele deve estar vendo alguma coisa que eu não vejo. E é dessa maneira que
você não tem essa visão hoje, mas essa é a visão de Deus para a tua vida, querido. Você tem valor. Aleluia. Você é precioso, querido. Aleluia. Quem de vocês aqui, pai ou mãe, que daria um filho, aleluia, pela vida de alguém? Quem? Levanta a mão aí, corajoso. Quem tem coragem? Olha, eu dou meu filho pela vida do irmão Emerson. Eu dou meu filho pela vida do irmão Arcanjo. Queridos, eu não posso ser hipócrita, jamais faria uma coisa dessa. Mas Deus deu. Ele deu para quê? Para nos resgatar, para trazermos para perto dele, querido. Para nós entendermos ele, porque nós nunca conseguimos entender Deus humanamente, querido. Ele tem que fazer essas coisas para nós, para mostrar que ele nos ama, querido. Porque ele nos ama muito, querido. Ele quer cada vez mais. O desejo de Deus é que nós nos aproximamos dele, que nós sintamos a presença dele, que nós caminhamos com ele, querido. Simplicidade, coisa simples, mas aleluia, nós temos que não só conhecer, querido, mas nós temos que entender isso. Se nós entendermos isso, se estiver depositado no nosso coração, que ele vai ser como uma semente, e essa semente vai crescer, como a palavra de Deus diz, que vai dar frutos, esses frutos vão permanecer, queridos. Aleluia. E como o texto que eu li fala em João, que não foi nós, não foi eu, não foi vós que me escolhiste, mas eu vos escolhi para quê? Para dar frutos, para que vós dê frutos e permaneçam. Os vossos frutos permaneçam, querido. Está cheio de pastores aqui. Os vossos frutos permaneçam. Aleluia. Queridos, é para isso que nós fomos escolhidos, queridos. Aleluia. E até agora, para fechar com chave de ouro aqui, aleluia, você quer saber por que você foi escolhido? Então, irmão, não abra a tua Bíblia. Mateus 5:13 fala assim para nós, ó: vós, ou nós, somos o sal da terra. E se esse sal não tiver sabor, é como que há de salgar? Para nada mais pressa, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Nós somos a luz do mundo. E não pode, querido, por mais que você tente aqui nessa noite, por mais que você tente se esconder aqui no meio do povo, aleluia, olha só o que fala a palavra do Senhor: vós sois a luz, e não se pode esconder o quê? Uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende, querido, uma candeia, não se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas antes se coloca sobre o velador. Para quê, querido? E dá luz, para que se dá luz, para que todos que estão na casa vejam, queridos. Aleluia. Assim, o 16, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê, queridos? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, você não foi escolhido porque você quis, você não foi escolhido porque você é queridinho, porque você é bonzinho, porque você não chama palavrão, porque você não fez nada de errado, porque você é um camarada gente boa, como no passado eu era, aleluia, que achava que não bebia, não fumava, não fazia um monte de coisa, achava que era o cara legal. Não, não é isso, queridos. Aleluia. Você foi escolhido, aleluia, porque ele escolheu, porque ele te elegeu, porque ele assim o quis. E quando você reconhece isso, que não tem para ninguém, aleluia, aí se cumpre isso aqui. Aí não tem como você se esconder. Por mais que você tente se esconder no meio do povo, querido, você sempre vai brilhar. E Deus sempre vai falar contigo. Aleluia, porque Deus jamais vai esquecer de você, querido. Deus jamais vai te desamparar. Por mais que você tenta, aleluia, se esconder no meio do povo, aleluia, dizendo que ninguém está me vendo aqui, querido. Pode ser que ninguém esteja te vendo realmente, mas Deus está te vendo. Aleluia. Deus está te vendo e você sabe que Deus está te vendo. E quando Deus coloca os olhos dele sobre as nossas vidas, queridos, nós ficamos preocupados, nós queremos fugir de um lado para o outro, nós queremos, aleluia, nos esconder, nós vamos para cá e vamos para lá, vamos para um lugar, vamos para uma igreja, vamos para outra, aleluia, e pulamos para cá e pulamos para lá, aí vamos numa igreja, aleluia, aí Deus pega e fala a mesma coisa para nós. Claro, meu Deus, mas eu não quero isso, eu vou para outro lugar, eu vou para outra situação, e vai lá e Deus usa outra pessoa que não te conhece, que nunca te viu, que ele fala a mesma coisa. Aí você tem duas opções, querido. Aleluia. Esquecer tudo, dobrar, porque só um pode impedir, querido. Só tem uma pessoa que pode impedir a obra de Deus na nossa vida. Quem é? Nós. Aleluia. Ou você pode escolher outra parte. Aleluia. Dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Aleluia. Aí as pessoas começam a dizer: meu Deus, aquele cara é tão triste.
Jesus está abençoando a vida dele. Como é que pode, pastor? Aleluias. Ele abriu o coração, querido. Abre o teu coração nessa noite, meu amado. Abre o teu coração nessa noite, querido. Deus não quer nos machucar, querido. Deus não quer nos ofender. Deus não quer nos humilhar, não, querido. Deus nos quer fazer o quê? Nos exaltar. Deus quer nos coroar. Você conhece a Bíblia melhor que eu, e a Bíblia diz que nós somos o quê? A coroa da criação. Aleluia. Nós somos, aleluia, a coroa da criação, querido. O Deus fez tudo de uma forma pela palavra. Entenda uma coisa aqui, querido. Deus fez isso, fez aquilo outro, e quando Deus fez o homem, como é que ele fez? Licença, pastor Paulo. Deus fez com suas próprias mãos, querido. Ele perguntou, ele faz o homem, e depois o que ele faz? Sopro da vida do homem, querido. É por isso que talvez você não entenda, mas um dia você vai entender. Aleluia, quando você era jovem, muitos daqui que são jovens sofreram um monte de acidente, como eu sofri, acidente de carro, de moto, um monte de coisa, e passei por muitos sonhos de Deus, eu achava que eu era imortal. Eu não achava, nós somos imortais. Nós somos rainhos, hein? Mas você é imortal, querido. Aleluia. Nós somos imortais, queridos. Aleluia. Esse corpo aí, ó. Esse corpo bonito que você tem aí, ó. Aleluia. Esse corpo aí um dia vai se abater. Esse templo maravilhoso que tu tem aí, que por mais bonito e formoso que você é, por mais lindo que são os seus olhos, que vai cair. Aná perguntou, agora não sei para onde é que vai. A decisão é tua, querido. Podes ir para o céu de glória. Aná perguntou, outra palavra que eu quero falar, querido. Aleluia, mas você pode ir para o céu de glória, querido. Aleluia, se você, nós, Deus está abrindo nosso entendimento aqui nessa noite, querido. Nós somos eternos, querido. Aleluia, por isso que algumas coisas começam a ser reveladas. Agora nós conseguimos entender algumas coisas, queridos. Porque muitas vezes nós não tínhamos medo disso, daquilo outro, e brigávamos, eram valentes, nos envolvíamos com briga e fato e coisa e outras coisas mais. Outras coisas mais não tínhamos medo, querido. Isso denota e mostra para nós, queridos, que realmente, querido, aleluia, nós temos parte com aquele lá, queridos. Aleluia. Nós somos corpo, nós somos almas também, mas nós somos espírito. O corpo não vai subir, querido. Mas o espírito vai. E vai chegar um dia, vai chegar uma hora, querido. Não posso deixar de falar isso aqui, querido. Aleluia. A palavra de Deus, agora eu quero fechar aqui com chave de ouro. A palavra de Deus diz, titular, que Deus vai fazer o quê? Vai me buscar. Não uma igreja, não uma placa pastor Paulo, mas um povo. Aleluia. Preste atenção no que eu estou falando, querido. Um povo. E esse povo, pastor, não é um povo comum. Ana perguntou. Esse povo é um povo, diz a Bíblia, que é um povo especial. Por que você é especial, querida? Porque Ele está em você. É isso que te faz especial. É isso que faz o homem e a Deus bonito, querido. Aleluia. E Ele fala que Deus vai buscar então um povo especial e zeloso. Zeloso com a família, zeloso com os amigos, zeloso com a igreja, zeloso com os vizinhos, zeloso com as pessoas que trabalham com ele, zeloso e cordial e amoroso com as pessoas que estão ao redor dele, querido. Zeloso, especial, zeloso, e para fechar, de boas obras, como eu li ali. Nós não somos salvos, querido, pelas boas obras, mas nós somos salvos para fazer as boas obras, porque quando nós fizemos as boas obras, as pessoas testificam que está em nós. Aleluia. Porque se eu sou, aleluia, se eu estou em Deus, que eu não posso fazer outra coisa sem coisas boas, isso que vai dar a diferença na minha vida. Eu quero entregar essas palavras, pastor, que o tempo está passando. Aleluia, quero entregar, aleluia, o que Deus colocou no meu coração. Eu sei que está gostoso, irmãos estavam comendo ali, eu também estava comendo, mas aqui já cessou, meus amados. Eu tenho certeza, irmãos, algumas coisas a gente tem certeza e convicção, e você não precisa ficar acanhado. Aleluia. Mas eu quero que você nessa noite, em particular, procure os pastores que aqui estão, aleluia, e converse,
aleluia, se Deus te tocou de alguma maneira, alguma situação que estás passando, porque nós não estamos aqui não, querido, para constranger ninguém não, querido. O nosso desejo, o nosso objetivo é que você venha crescer, é que você venha prosperar, é que a obra de Deus venha se completar na tua vida. Essa é a nossa alegria. Se quer ver o mundo de Deus, ou ver Deus feliz, é ver Deus agindo, é ver as pessoas abençoadas, é ver as pessoas sendo realizadas naquilo que Deus tem criado. Esse é o nosso desejo, o nosso objetivo e é o objetivo de Deus, querido. Então nós vamos aqui, eu quero chamar aqui os pastores.